Fala atleta, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença dos métodos de avaliação que utilizam a bioimpedância e os métodos que usam o adipômetro, a adipometria ou plicometria. Vou falar das particularidades de cada um, vantagens e desvantagens, vou falar de outros métodos de avaliação, vou te mostrar a minha avaliação que eu fiz hoje, foi um desastre, vocês vão ver o quanto que eu tô mal. E no fim do vídeo, assiste até o final, eu vou te dar uma super dica sobre avaliação. Eu sou o coach Gustavo de Lima, sou preparador físico, né? Sou professor de educação física, trabalho como personal trainer há muitos anos. Sou especialista em biomecânica pela FRJ, sou especialista em treinamento esportivo pela antiga Gama Filho e também sou nutricionista. Se você é nutricionista, se você é personal trainer, se você trabalha na área, procura aqui na descrição desse vídeo um link onde eu vou deixar um mini curso sobre avaliação física especificamente para você que quer se aprofundar mais no assunto e trabalha com isso. Então eu vou começar mostrando para você o resultado da minha avaliação. Tá aqui, eu vou deixar o vídeo passando ao longo desse vídeo para você aqui no cantinho, eu fazendo minha avaliação. Vocês podem ver o quanto que eu tô gordo, gordo pra caramba. Eu vou colocar outras fotos aqui para você ver o quanto que eu já fui atlético, né? Eu sempre cuidei muito bem da saúde, do físico, da estética. Sempre foi um grande prazer para mim fazer atividade física e desde que eu entrei para a faculdade de nutrição em 2005 eu comecei a melhorar muito a minha alimentação e digamos que eu estou melhorando ela até hoje. Eu estou desregrado com a alimentação, já deve ter mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos aí que eu tenho comido bem de maneira largada, assim, tenho comido sem me preocupar com a qualidade dos alimentos, né? E eu venho engordando já há um tempo. Foi um período assim que eu trabalhei demais, eu assumi muitos compromissos. E eu realmente escolhi não seguir uma alimentação controlada nesse período. E tá aí o resultado, né? Eu já tive esse físico, digamos que esbelta, esse físico em dia, durante muito tempo da minha vida, durante várias vezes, períodos onde eu estava mais regrado, eu fiquei muito seco, com o abdômen muito definido, bem atlético. Eu nunca gostei de ser muito grande, né? E até porque é algo que é muito difícil, a minha genética não é para isso, mas olha o quanto que eu piorei quando você compara essas duas fotos, esses dois vídeos, quando você vê o desempenho de um e o desempenho de outro, né? Olha como é que eu piorei. Isso por quê? Por maus hábitos. Só a nível de curiosidade, né? Eu tenho mais de um aparelho de adipometria e eu usei os dois para ver a diferença. Eu nunca tinha feito isso, eu já tinha ali na minha sensibilidade nas avaliações a percepção de que o Sunny dava um pouquinho mais alto e o da Prime Med dava um pouquinho mais baixo. Mas eu nunca fiz avaliação seguida dos dois assim, e a minha esposa, que também é professora de educação física, me avaliou. E eu pedi para ela fazer com os dois, exatamente para ver a diferença. Vou colocar aqui, ó, para você ver. Deu o percentual um pouquinho mais alto, né, ligeiramente mais alto com o adipômetro da Sunny do que o da Prime Med. E particularmente eu gosto mais do da Sunny. Daqui a pouco eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada um e eu vou falar o porquê eu gosto mais dele também. E depois desse 1 ano e meio, quase 2 anos aí, bem desregrado, eu cansei de ser esse saco de banha, esse saco de flacidez que vocês estão vendo aí. E bora mudar, bora voltar pro ritmo, treinar regradinho, no mínimo 5 vezes na semana, fazer uma atividadezinha aeróbica para aumentar meu gasto calórico. E acompanha aí essa maratona, vou mostrar para você todo esse resultado aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Mas então, bora voltar para o ritmo, para a regra, ouvir das pessoas: nossa, como você emagreceu, como você está bem, nossa, o que você está fazendo? Né? Colocar qualquer roupa e sentir que aquela roupa te serve super bem, e cabe super bem, e se sentir realmente satisfeito, não só com a estética, né, com o seu físico, mas também com a sua saúde, com o seu desempenho, com a sua energia para resolver tudo aquilo que você quer e precisa fazer no dia a dia. Então, na minha avaliação física tem a adipometria, né, que são as dobras de gordura, e a perimetria, que são as circunferências, que a gente mede com a fita, uma fita antropométrica específica para fazer a avaliação. Se você fizer com a fita de costura, dá certo, tem uma margem de erro maior, mas se você não tem outra possibilidade, ela vai te servir como parâmetro. Se você tiver uma fita antropométrica, é claro que ela é muito mais precisa, ela adere melhor à pele, à circunferência do seu corpo,
E aí você consegue ter uma medida mais precisa. Da mesma forma, eu fiz a avaliação com os dois adipômetros, coloquei a foto aqui para você ver, e eu gosto mais, particularmente, eu trabalho com esse adipômetro há muitos anos, deve ter pelo menos uns 13 anos que eu uso o adipômetro da Sany. Esse é um adipômetro clínico, muito bom, tem uma dificuldadezinha de ler, fazer a leitura dele para quem não tem muita prática, porque são dois ponteiros, né? Você tem que estar atento para não fazer uma medida errada, fazer uma anotação errada. O da Prime Med é digital, então não tem dificuldade nenhuma, mas particularmente quando meço com os dois, está aí o resultado para você ligeiramente menor com o da Prime Med, o da Sany está um pouquinho maior, e eu considero que o da Sany é mais preciso, eu gosto mais dele. Não quer dizer, eu nunca vi um estudo científico comprovando nada disso, né? Estou falando da minha opinião, com a minha experiência de uso, né? Com a minha sensibilidade. Mas o importante é você ter um parâmetro. Então, se você tem o da Prime Med ou qualquer outra marca, e se você fez a sua avaliação com ele e refez com ele também, se ele estava errado na primeira, ele vai estar errado da mesma maneira na segunda. Então, é um excelente parâmetro de todo jeito. Particularmente, eu gosto mais do da Sany. Então, quais são as vantagens de você usar o adipômetro? O adipômetro é um método que é relativamente barato para você fazer a avaliação. Requer uma habilidade mínima do avaliador, mas não é nada demais, qualquer pessoa com mínimo de prática consegue fazer. É adequado para avaliar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de paciente. Te dá uma informação bem precisa da quantidade de gordura que você tem logo abaixo da pele, que a gente chama de gordura subcutânea. E uma grande vantagem que eu considero do método de avaliação, onde você toca no aluno, né, segura ali na pele, vê a quantidade de gordura, é que você tem o seu critério de análise, que por mais que seja subjetivo, não dá para ter uma máquina que dê esse critério, né? Isso aqui, esse organismo tem uma sensibilidade, né? Todos nós temos uma sensibilidade. E a sua sensibilidade na hora de avaliar ou na hora de ser avaliado conta. De você sentir que você está com mais tônus, com menos, ou a avaliação quando você tira uma foto e você consegue ter um bom parâmetro no visual, se mudou, se não mudou. Eu gosto de quando eu vou fazer a avaliação, que eu pego a dobra de gordura do meu aluno, eu percebo se a dobra está mais densa, se ela está menos. Tem a minha sensibilidade, que eu considero que é uma coisa muito boa desse método de avaliação. Quais são as desvantagens do adipômetro? O avaliador precisa desse mínimo de habilidade, que por mais que não seja nada demais, ele vai precisar praticar antes de começar a trabalhar realmente com isso e conseguir te atender bem. Você precisa sempre avaliar e reavaliar com o mesmo método, com o mesmo aparelho, com o mesmo protocolo e de preferência até mesmo com o mesmo avaliador. Por quê? Porque senão vai aumentando a chance de erro estatístico. Quanto mais você minimiza isso, você tem maior chance realmente de ter um parâmetro assertivo da sua composição corporal, de como você está naquele momento. Se você precisar avaliar muitas pessoas, né, a avaliação com adipômetro demora, não é uma coisa rápida, então isso é uma desvantagem, exige da habilidade, quanto mais treinado é o avaliador, mais rápido ele consegue fazer, mas mesmo com o avaliador muito treinado, toma um tempo considerável. Né? A bioimpedância é um método que é realmente muito mais rápido, você sobe lá na balança, segura lá nos bastões e o parâmetro está praticamente pronto, a avaliação já sai com resultado. Então quais são as vantagens da bioimpedância? É rápido e muito fácil de realizar. O avaliador ele só precisa saber como que funciona o equipamento, né? Não tem dificuldade, não precisa de muito treinamento para conseguir fazer. Não é invasivo. O paciente muitas vezes está totalmente vestido, né? Só existir os metais e tal. Então, assim, é muito confortável para quem está sendo avaliado. Não tem nenhum tipo de exposição. Quando você vai avaliar uma pessoa que está muito acima do peso, normalmente a bioimpedância é mais precisa do que o adipômetro, porque o adipômetro só avalia a gordura subcutânea, que é a gordura que está abaixo da pele. Quando você pega a bioimpedância, ela avalia a gordura visceral, a gordura intramuscular, gordura que está depositada em outros locais, que muitas vezes com a pinça ali do adipômetro você não consegue destacar, medir, mensurar aquela quantidade de gordura. A balança de bioimpedância tem muitas marcas diferentes, tem muitos tipos diferentes.
Quando você vai comprar, não está descrito qual o protocolo que é usado ali, qual a conta, se ela está calibrada, se descalibrar, como é que você faz para recalibrar. Não é uma coisa tão simples. Igual uma balança e um adipômetro, tem essa praticidade. Então, uma desvantagem da bioimpedância é que realmente as balanças boas são muito caras. Eu mesmo tenho uma, vou mostrar para vocês. Vou até fazer a avaliação nela também, vou divulgar lá no meu Instagram, vou divulgar em alguns canais menores para esse vídeo aqui não ficar tão grande. Mas não é um parâmetro tão preciso. A balança que eu tenho é uma balança, digamos que, de entrada, uma balança relativamente barata e não tem essa precisão e essa cientificidade toda. Uma balança dessa, para eu ter na minha casa, vou até colocar a foto aqui, é essa balança, para eu ter na minha casa, ela super me atende. E mesmo que ela não seja dos parâmetros mais científicos que existe e tal, vai servir comparando, vai mostrar se eu emagreci, se eu engordei, se eu estou com mais gordura, se eu estou com menos gordura. Mas é o melhor parâmetro. Se eu fizer um estudo científico, avaliar todos os meus alunos, organizar os dados, tabular e tentar publicar isso, a maioria das vezes não vai ser visto realmente como um parâmetro científico, porque essa balança não é científica, né? É uma balança de uso no dia a dia. Serve como parâmetro, serve, mas existem muitos outros tipos, e essa que é a dificuldade para mim, quando uma pessoa fala que fez uma avaliação com bioimpedância. Qual protocolo? Qual balança foi? Então aí quando for reavaliar tem que voltar no mesmo avaliador, no mesmo médico, no mesmo nutricionista, né, usar a mesma balança e por aí vai para minimizar os erros e conseguir ter um parâmetro realmente mais preciso, se você melhorou ou não. Eu considero que a bioimpedância ainda é um tipo de equipamento que falta um pouco de sensibilidade. Tipo, quando você pega a ultrassonografia, ela é muito precisa, né? Quando você pega uma ressonância, então você tem equipamentos que são muito mais precisos. A bioimpedância, eu considero que ela ainda tem um pouco para progredir, para ser um parâmetro realmente confiável de avaliação. Essa é a minha opinião. Eu nunca li nada científico que desmerecesse a bioimpedância. Estou falando aqui da minha prática ao longo de todos esses anos trabalhando com avaliação física. Outra desvantagem é que normalmente para fazer um bom teste de bioimpedância tem uns critérios de beber uma certa quantidade de água antes ou tanto tempo antes não pode, e é por isso que eu falo que aí tem vários protocolos diferentes e você precisa realmente saber qual é o protocolo que você tem que adotar, tem que conversar com o seu avaliador para que você consiga realmente fazer uma avaliação física precisa. Muitas vezes precisa ter ficado sem fazer atividade física por 24, 48 horas, não pode ter tomado diurético. Tem uma série de critérios que atrapalham o resultado da sua avaliação ser realmente fidedigna. E existem outros parâmetros, claro, de avaliação. Vou dar como dois exemplos aqui, dois parâmetros A, né, excelentes, muito mais fidedignos do que a bioimpedância e a plicometria, que são a pesagem hidrostática, que é um equipamento basicamente laboratorial, você só consegue fazer esse tipo de pesagem dentro de um laboratório onde existe esse tipo de equipamento, que é uma pesagem que você faz dentro da água, e o princípio dela é exatamente que a gordura ela é mais leve, né? Então quando você pesa dentro da água, você tem um parâmetro mais preciso do quanto de peso você tem de verdade, porque a gordura em teoria ela boia. Então, teoria não, na prática também, né, ela boia, então deixaria o seu peso mais leve. E aí tem lá as contas dentro do protocolo, tá aqui uma fotinha só para você ver como é. E um outro método também, bem mais caro do que os dois que a gente debateu aqui, é a densintometria corporal, que serve exatamente para ver a densidade, como se fosse uma foto, uma radiografia de toda a sua estrutura. Então ele mostra a quantidade de líquido, a quantidade de ossos, a quantidade de músculo, a quantidade de gordura, uma fotografia de maneira muito precisa. Só que são métodos realmente bem mais caros que não são utilizados normalmente no nosso dia a dia. Eu trabalho com avaliação física desde 2002. Em 2006, final de 2006, início de 2007, eu comprei o meu primeiro adipômetro e desde então eu sempre trabalhei muito com avaliação física, com os meus alunos de personal, os meus alunos de consultório, para muitos amigos, para mim, para minha esposa, para todo mundo que eu tive o prazer de atender nesse período. E para a gente encerrar, vou deixar uma super dica para você sobre avaliação, que eu sempre digo o seguinte: quanto mais informação você tem, menor o erro estatístico interno naquele protocolo. Então pergunta para quem está te avaliando, para o seu avaliador,
qual protocolo ele está usando. Se for de dobra, quantas dobras entram nessa conta? Só tem dobras, tem circunferência, leva em consideração o peso, o gênero, a idade. Para homens e para as mulheres usa o mesmo protocolo, são protocolos diferentes. Então, quanto mais específico for, melhor, mais preciso. E você só vai saber se você perguntar. E se você começa a perguntar e o profissional que está te avaliando, ele não sabe responder, começa a gaguejar demais, não tem uma resposta ali objetiva, digamos assim, né, para te fornecer e te orientar, foge dele. Se você é profissional da área, você tem a obrigação de saber para poder explicar para os seus alunos, para os seus pacientes, seja lá quem for que você estiver avaliando, você vai ter que dar o mínimo de informação para ele. E independente da resposta que você obtiver quando você começar a fazer essas perguntas e esses questionamentos, peça a opinião do seu avaliador. O que você acha? Você me recomenda fazer outro tipo de avaliação também? Você acha que esse parâmetro é preciso? Para você, é o suficiente para me avaliar? Você quer que eu busque algum outro profissional que tenha outro tipo de equipamento para a gente ter um parâmetro mais preciso? E aí você começa realmente a se aproximar de uma exatidão maior. Esse protocolo que eu uso para avaliação, eles são diferentes para homens e mulheres, então já é a primeira particularidade. A idade entra como um fator analisado nesse protocolo. Eu uso 2 circunferências, que para homens e mulheres são diferentes, e uso 8 dobras. Então, assim, tem muita informação ali para avaliar. Eu até meço 9, mas só entram 8. Na verdade, entram 7. Não entra panturrilha e não entra bíceps nesse protocolo, no percentual de gordura, mas eu meço mesmo assim para saber se aumentou a quantidade de gordura no bíceps ou na panturrilha, se aumentou, se diminuiu. Eu considero que é um excelente protocolo. Na época que eu fui montar ele, eu estudei vários e peguei um dos que eu achei com mais informações, maior quantidade de dados do paciente ali, do meu aluno, para eu colocar para ter um parâmetro mais preciso. Então, se você quer uma dica, a dica é busque as informações, saiba o que está sendo mensurado, o que não tem, qual a opinião do seu avaliador e por aí vai. E aí você consegue realmente ter um parâmetro de análise próprio, tem a sua percepção sobre tudo aquilo que você está fazendo. Beleza? Se você gostou das informações que eu te passei aqui nesse vídeo sobre avaliação, deixe o seu clique aqui no sininho, se inscreve no canal, acompanhe essa maratona de emagrecimento. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou mostrar o que fazer com esses dados, vou explicar minha meta e como ir acompanhando e fazendo uma progressão dentro dessa meta de emagrecimento, dentro dessa maratona de emagrecimento. Um forte abraço e até o vídeo de amanhã.